Os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. E Elias chegou até todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há que dizer que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até a meio-dia, dizendo a Baal: responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor. Respondeu-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Muito bem, queridos, a gente conhece bem esse texto, falando da palavra do Senhor, onde o povo de Deus é o povo que está fora da direção de Deus. O povo de Deus é o povo que escolhe outros deuses ao invés de estabelecer Deus como o Senhor da sua vida. O povo de Deus e a liderança que Deus estabeleceu agora prefere Baal. O rei Acabe agora casa com uma mulher chamada Jezabel. Você conhece bem a história. E o que acontece, irmãos, é que essa mulher, ela é devota de Baal, e ela quer, então, trazer o seu Deus. Não só quer, como traz, e agora a perversão começa a tomar conta da nação de Israel. Por que será que uma nação deixa o Senhor? Por que será que uma nação se torna uma nação como se fosse dentro de uma letargia, de uma mediocridade, dentro de um sentimento, irmãos, onde parece que está cauterizado? Eles não sentem mais a palavra, não sentem mais a palavra do profeta, não estão dispostos a fazer o que Deus quer que ele faça, mas estão dispostos a seguir um Deus que é mentiroso, uma imagem
Queridos, Baal era o deus do fogo. Baal era o deus do fogo. Então responder com fogo seria a coisa mais fácil do mundo. Só que, na verdade, Baal não responde nada. E essa semana, eu não sei quantos de vocês viram, isso tocou muito no meu coração, que foi a novela que está passando agora do desafio de Elias. Então você que não viu, eu falei, eu vou trazer, pode colocar para mim aqui o vídeo, para você sentir um pouquinho, irmão. Eu queria que você vivenciasse aquela situação que nós vamos ver agora, que é esse texto aqui. O desafio de Elias contra os profetas de Baal. Eu queria que você entrasse dentro dessa história e que você pensasse o que vem no seu coração em ver uma nação seguindo outro Deus. Como você se sentiria? Um profeta sozinho contra diversos profetas de Baal? E o povo ainda com uma insegurança. O coração do povo está dividido. O povo não sabe o que quer. E quando o povo não sabe o que quer, irmão, o diabo aproveita a situação para estabelecer as suas imagens, não é? Os seus deuses. E o homem é doido para criar um Deus. E isso complica um pouquinho. Então vamos ver juntos agora essa passagem que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E que conforme Tua palavra fiz todas estas coisas. Responda, Senhor. Responda. Para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste voltar o coração deles. Eu não farei. Só o Senhor é Deus. 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 Só o Senhor é Deus.
O Senhor provou o seu poder diante de falsos deuses. Glória a Deus, aleluia. Queridos, parece que percebemos que o povo entra dentro de uma letargia, dentro de uma visão completamente contrária à verdade de Deus, e começa a se apoderar disso e viver a partir disso. Hoje não é diferente. Parece que o povo de Deus hoje está como que adormecido diante da missão que o Senhor tem nos dado, de ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de investir nosso tempo. Irmão, um dia Jesus disse que vai voltar, e quando ele voltar, muitos então, talvez digam, mas Senhor, Senhor, Senhor. Muitos talvez digam, puxa, eu deveria ter me dedicado mais, eu deveria ter servido mais, eu deveria ter dedicado mais a minha vida ao Senhor, deveria ter servido muito mais ao Senhor. Mas irmão, por que você não fez? Por que você não faz agora? Por que você não entrega a tua vida agora? Por que você não investe a tua vida agora? Será que Deus tem que provar alguma coisa para você? O povo de Deus, eles querem que Deus prove a eles se Ele é Deus ou se não é Deus. Eu hoje tenho ouvido muitas pessoas, inclusive essa semana eu ouvi uma pessoa dizer exatamente isso. Eu queria que Deus me provasse se Ele está comigo. Eu queria que Deus me provasse que Ele me ama. As pessoas estão hoje, irmãos, querendo como que uma manifestação, mas uma só não se satisfaz. Ela quer uma segunda, ela quer uma terceira. Parece que é o povo que estava ali diante de Jesus querendo um sinal para crer nele. Mas Jesus sabia que eles não iriam crer nele. Queridos, o que acontece? O que leva um povo a ter o coração cauterizado? O que leva um povo a ter um coração distante de Deus? O que leva um povo a não cumprir a palavra de Deus, irmãos? E eu comecei a estudar a palavra de Deus, e Deus começou a falar comigo de uma maneira muito interessante, muito especial. E eu queria que você abrisse no texto de 1 Coríntios, agora. 1 Coríntios, abra aí, no capítulo de número 10. Veja comigo, irmãos, um outro exemplo de um povo que se afasta totalmente de Deus. Deus opera sobre eles, Deus manifesta a sua glória, mas esse povo está com um coração distante de Deus. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Como foi no deserto? 1 Coríntios 10 diz assim, versículo 1. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus, escuta aí, meu irmão, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram todos, ou pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo lhes acontecia como exemplo. E foi escrito para aviso de quem, irmãos? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa, leia aí comigo, meu irmão. Aquele que pensa o quê? Só pensa, olha só. Aquele que pensa estar em pé, cuide, olhe, para que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima dos que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, presta atenção, meu irmão, sacrificam-nos a, leia aí, demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os... Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos porventura mais forte do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas como me convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o de outrem. Comei de tudo, quando se vende ao mercado. Nada perguntando por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que se puder diante de vós. Nada perguntando por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outrem? E se com gratidão participo, porque sou vilipendiado por causa daquilo que me dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Glória a Deus. Queridos, eu começo a olhar nesse texto desde o início, algumas características que o texto vem apresentando para nós, de um povo que é chamado povo de Deus, mas um povo que volta o seu coração para distante dele. Um povo que prefere crer nas imagens, um povo que Deus não pode levantar nada nem para salvá-los, porque senão eles começam a adorar, como foi a serpente no deserto. Eles começaram a ser picados pelas serpentes e muitos morrerem. Então o Senhor falou para fazer uma serpente. E quem olhava para aquela serpente era curado. Depois de um tempo, eles agora começam a adorar. Viram uma idolatria aquela serpente. O povo de Deus tem um coração muito sensível, mas não a Deus, sensível às imagens, à idolatria, sensível a fazer o mal. E a palavra de Deus diz isso, que é uma luta entre nós. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal. Queridos, nós deveríamos ser pessoas que deveriam investir toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todas as nossas finanças naquilo que nós acreditamos. E no que acreditamos? Na obra de Deus, no reino de Deus, na pregação do Evangelho, na obra que o Senhor tem nos chamado. Mas o que acontece é que a gente vai levando e vai acostumando, irmão, vai se acostumando com a palavra, vai se acostumando com uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, uma vida que não é santa, uma vida corrompida, uma vida nesse mundo. A gente começa a trocar os valores. Parece, queridos, que nós estamos servindo uma imagem de escultura. Talvez aí fora as pessoas tenham mais dedicação do que nós que servimos a Deus. E nós falamos de um Deus vivo. E queridos, nós dedicamos na nossa semana quanto tempo para o Senhor? Quanto tempo a gente dedica para buscar a Deus, para se envolver com Ele, para fazer a vontade de Deus? Quanto tempo faz que você não ganha uma vida para Cristo? Quanto tempo faz que você não testemunha do amor de Deus? Está entendendo? O que acontece, queridos, é que a gente está acostumando com a presença de Deus. A gente está acostumando com a palavra de Deus, a gente está acostumando com aquilo que é pregado, isso já não mexe conosco, isso já não nos tira do pecado, isso já não gera temor sobre as nossas vidas. Será que temos que voltar ao Antigo Testamento? Ou será que temos que voltar àquele texto de Atos 5, quando chega ali Ananias, dizendo que guardou parte, ou melhor, deu tudo e na verdade guardou parte, e o que acontece no mesmo momento, aquele homem é morto. Queridos, a Bíblia diz que o mesmo Deus que operava antes, Jesus Cristo, vamos colocar assim, como a palavra de Deus diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, o mesmo, e o será para sempre.
nele não há sombra e nem variação de mudanças, diz Tiago quando fala do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Deus sobre nós. Agora, irmão, por que o nosso coração tem a tendência de se voltar para outras coisas? Por que será que o nosso coração se afasta da presença de Deus? A gente olha para o povo de Israel e diz: eita povo, e nós? E nós, irmãos? Será que nós não temos que repensar a nossa vida? Será que a gente não tem que repensar a nossa consagração, a nossa santidade? Será que a gente não tem que repensar o chamado que Deus tem na nossa vida? Será que a gente não tem que repensar a ordem que o Senhor nos deu de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Está entendendo isso, irmãos? Eu tenho falado aqui na igreja, nós temos pregado sobre a questão da maturidade. Mas, queridos, eu não quero que nós tenhamos uma igreja onde os membros da igreja, eles dependam de pessoas para sobreviver. Dependam de pessoas para viver a vida cristã. Não, eu quero uma igreja, irmãos, e prego por isso, e prezo por isso também. Uma igreja que seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Uma igreja que não muda o coração de acordo com a situação que está na sua frente, ou de acordo com esse mundo, mas uma igreja que é mais fiel a Deus do que fiel a qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Uma igreja que está pronta a sofrer o que for necessário por amor a Jesus, e não uma igreja que não está pronta a fazer nada para Deus, não é? Estamos dependendo e virando um clube, dependendo do outro. Se o outro não me ajudar, eu caio. Não é? Se o outro não me segurar, eu caio. Meu irmão, já é tempo de você ser mestre, já é tempo de estar no alimento sólido, e você ainda está no leite. Então essa palavra falou comigo demais, porque eu estava olhando Elias, irmãos, e vendo ali um povo chamado povo de Deus, que vê isso da parte de Deus, e mesmo assim não se arrepende. Eles gritam, mas eles não saem de uma vida contrária, de uma idolatria. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a mesma coisa. E eu queria que você olhasse junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 10. Veja aí, meu irmão. A palavra de Deus começa falando sobre cobiça. Olha só. Versículo 6. 10, 6. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles. Olha só, irmãos, a fim de que a gente não cobice as coisas más que eles cobiçaram. E você vê, na verdade, no próximo versículo, versículo 7, veja aí: não vos torneis o quê? Idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para... Olha só, a palavra de Deus diz em Tiago que a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado, a morte. Queridos, essa cobiça está dentro de nós. E o que o diabo vai fazer? Aproveitar situações para que a gente possa começar a cobiçar coisas, cobiçar bens materiais, cobiçar posições, cobiçar aquele que dá certo, aquele que tem dinheiro, aquele que vai bem. Aí eu queria ser como ele, eu queria ter o que ele tem, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas muito mais que isso, é quando você tira a tua fidelidade ao Senhor e começa a estabelecer outro, e a querer servir outro, e colocar toda a tua vida em outras coisas. O que é idolatria para nós hoje? É tudo aquilo que está na frente de Deus. Teu filho está na frente de Deus? É idolatria. Teu esposo está na frente de Deus? É idolatria. Tua esposa está na frente de Deus, é idolatria. O dinheiro está na frente de Deus, é idolatria. E aí você fala assim: não, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Vem mesmo, irmão? Quanto tempo você gasta com Ele? Quanto tempo você investe da tua vida falando com Ele, obedecendo, fazendo a vontade dEle? Ele é prioridade. O reino de Deus é prioridade na sua vida, é o mais importante para você. Ou será que outras coisas são importantes? Será que nós não estamos, irmãos, reprovados? Paulo diz: olha, examine-se, se vocês não passaram rápido demais daquilo que eu tenho ensinado a vocês. Nós temos pregado, irmãos, saber e não fazer, já é não saber. E está cheio de gente que fala: eu sei, e está esperando de Deus que venha um anjo para fazer algo, para falar para ele servir, para ele
ser santo, para ele jejuar, orar e buscar a palavra de Deus, para ele ensinar seus filhos. Então, queridos, eu queria desafiar você a tirar do teu coração aquilo que te afasta de Deus, tirar da frente de Deus situações, pessoas, coisas, bens, que estão fazendo com que você coloque a Deus como terceiro, quarto, quinto ou último na tua planilha aí. Na prioridade, Deus está em último. Na prioridade, o reino de Deus é quando dá tempo. Isso não pode acontecer conosco. O nosso coração tem que ser queimar pelo Senhor. O nosso coração tem que ser fiel, mesmo quando todo mundo é infiel. Irmãos, imagina Elias ali contra os profetas de Baal. E ele tinha convicção. No entanto que ele disse, pode jogar água. Por 3 vezes ele joga água. E diz a palavra de Deus que ele fez um rego em volta daquele altar. E no altar ele encheu de água, inclusive o rego. E quando Deus respondeu com fogo, irmão, secou tudo. Baal, o Deus do fogo, não responde. Querido, quem é que você está servindo? Quem é que está, para quem está voltado o seu coração? Você está cobiçando o quê? As coisas espirituais? Você está cobiçando ao ponto de estabelecer ídolos dentro da tua vida e dentro da tua casa? Hoje nós temos um ídolo, né, irmão? Isso aqui, ó. Já ouviram falar, não? A gente não vive sem isso. Um rapaz estava falando isso para mim. Cara, eu sou da geração que nasceu com celular. Eu não consigo entender uma geração que não tem celular. Porque a gente não consegue viver sem. A gente vive sem Deus. Mas sem o WhatsApp, irmão. A gente vive sem Deus. Mas sem o celular. Essa é a realidade. Escute o que eu vou dizer, irmãos. A tendência não é melhorar. A tendência é piorar. É a gente ficar mais dependente da tecnologia. Mais dependente da tecnologia. Hoje tem até doenças por causa da tecnologia. A pessoa fica sem internet, morre. É verdade. Os mais velhos dizem isso é um absurdo. Imagina, eu até esqueço do meu celular, nem tenho celular. Não é assim? Mas essa geração é uma geração doente por celular. Doente por tecnologia. E a tendência é piorar. Às vezes, irmãos, a tecnologia se torna uma idolatria. E a gente fica cobiçando, você tem que ter o celular melhor, você tem que ter, olha, você tem que ter o tablet agora você tem que ter o relógio, agora você tem que ter, como é o nome daquele negócio que põe aqui, o fone, você tem que ter o fone. Daqui a pouco você tem que ter a marca. E aí, tu vai dizer o quê? Ah, todo mundo tem, porque eu não vou ter. Todo mundo vai para o inferno, porque eu também não vou. Não é assim? É, irmão, não? Com Deus não dá para ficar no meio do muro. Com Deus não dá para ficar no meio do muro, irmão, presta atenção. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você se envolve com o Senhor, ou alguma coisa está errada na sua vida. Hoje as pessoas estão levando de uma maneira light. Vou mudar o nome, é fit agora, né? Olha aí, cristão fit, conhece? Irmão, não tem cristão light. Não tem cristão fit, só tem cristão. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você se envolve com ele e anda numa vida santa, ou alguma coisa está errada. Deus não entende pecado. Tem gente que diz, não, eu peco, mas Deus entende. Peraí, Deus não entende. Porque Deus não pode ver o pecado, Ele é santo. Mas irmãos, nós estamos negociando. A gente está colocando idolatria e por isso o coração do povo vai sendo roubado e dividido. Lembra que nós pregamos aqui sobre Salomão? Ele teve o coração dele roubado e a gente é que permite o coração ser roubado. O próprio Salomão diz sobre tudo que se deve guardar. E quem foi que não guardou o coração? O cara que falou sobre isso. Naquilo que ele falou, ele caiu. Olha só. Quantas vezes nós somos hipócritas? Estamos falando de coisas que nós não vivemos. Estamos mandando os outros fazerem aquilo que nós não fazemos. Queridos, eu fiquei preocupado olhando para esse texto. Esse povo cobiça. Esse povo, ele não consegue ver a glória de Deus por causa da sua cobiça. Eles não conseguem ver o poder de Deus e a promessa de Deus por causa da idolatria. Eles querem voltar para o Egito. Esse povo, vamos ver se é Deus que responde ou se é Baal. Vamos lá ver o que vai acontecer. Espera aí, nós acreditamos que é Deus o Senhor. Nós não precisamos disso.
Quantos de nós iríamos lá, irmãos? Para ver se Deus ia responder mesmo. E talvez até falaríamos, rapaz, tem mais gente do lado de Baal, eu acho que eu vou ficar do lado de Baal, hein? Porque o Baal, olha, é forte, hein? Mais uma vez, a maioria está errada. Mais uma vez, a maioria está errada. E se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que sempre a maioria está errada na Bíblia. E eu estou vendo um monte de gente querer seguir a maioria. Ventou para cá, quer ir. Ventou para lá, quer ir. Ah, mas olha, a maioria. Irmão, nem tudo que é maioria pertence a Deus. Nem tudo que é maioria é de Deus. Aqui era só Elias, que estava ali, irmãos, para ser desafiado, ou melhor, para desafiar. Era só Elias. As experiências que Deus tinha dado a Elias e revelado o poder e graça a Elias. Elias vinha fazendo a obra de Deus de maneira tremenda, irmãos, profetizando sobre essa nação, mas essa nação estava com a cabeça totalmente confusa, embaralhada, o coração dividido por causa de Baal, por causa das suas cobiças, por causa da sua idolatria. Mas, irmãos, quero continuar aqui, 1 Coríntios 10, agora olha comigo o versículo de número 8. Nem nus. O que é que está escrito aí? Prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia quantos? Irmão, prostituir não significa só com uma mulher, você pode prostituir situações. Você pode prostituir a tua fé. Você pode se prostituir com a sua fé quando você coloca imagens de escultura na frente de Deus. Quando você coloca coisas, quando você coloca bens, quando você coloca o teu tempo para as tuas coisas. E por que não dizer adultério? Quando você adultera com outros deuses, com imagens de escultura, com o carro, que as coisas começam a tomar uma proporção muito maior e muito mais importante na nossa vida. Queridos, o que eu quero dizer a você, nessa noite, é que Deus tem que ser o primeiro. O segundo ele não aceita ser. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Na minha vida, na sua vida, Deus tem que ser qual? Toca no teu irmão aí, diga para ele, meu irmão, na sua vida, Deus tem que ser o primeiro. Porque o segundo, ele não aceita ser. Está ouvindo? Vira para o irmão do lado e faz assim, ó. Primeiro. É isso aí. Primeiro, irmão. Que é o primeiro mesmo. O que é o primeiro mesmo? Às vezes eu falo, eu acho que você não está entendendo. O que é o primeiro mesmo? Primeiro. O que é o primeiro mesmo? O que significa ser o primeiro? É o primeiro. Antes da tua família, quem é? Tem certeza? A Bíblia diz que a gente tem que amar Deus. Quem é o primeiro? Aquele que ama mais a esposa, filho, pai, marido, pai, do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Querido, ou Deus é o primeiro, ou o segundo ele não aceita ser. Escuta, eu quero que você saia daqui com isso na cabeça hoje. O que está roubando o teu coração? O que está te levando para Baal? O que está te levando para longe da presença de Deus? O que é? É a cobiça? É a idolatria? O que é, irmão? Que está fazendo que Deus seja o segundo, o terceiro, o quarto? Ou você já nem lembra mais dele? Ou Deus é o primeiro? Ou ele é o primeiro? Ou Deus é o primeiro, ou ele é o primeiro. Não dá para ser segundo. Não dá para ser terceiro. Ou as coisas de Deus, o reino de Deus é o primeiro, ou ele não será o segundo. O texto bíblico começa a falar para nós sobre essa perspectiva de condenação a partir da prostituição. Mas ele continua. Olha só, irmãos.
No versículo de número 9, olhe comigo. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. Olha só, presta atenção. Tudo para o nosso exemplo, a Bíblia diz. Tudo para que a gente viva de maneira diferente. Tudo para que o nosso coração esteja nele. Aquilo que Deus te dá se torna aquilo que te afasta de Deus. Não foi isso que eu disse semana passada? Quem não tem maturidade é assim. Quando você recebe algo de Deus, aquilo te afasta de Deus. Misericórdia, Senhor. Deus te dá uma casa, a casa te afasta de Deus. Deus te dá um filho, o filho te afasta de Deus. Deus te dá um trabalho, o trabalho te afasta de Deus. Ah, peraí. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Se foi Deus que te deu, e você diz, glória a Deus, Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um filho, Deus me deu, glória a Deus. Deus te deu para quê? Para que você se aproxime dEle, para que Ele continue sendo o Senhor da tua vida, e o primeiro. Aí o filho nasce, quem é o primeiro? Tu pensa que tu era o primeiro, quem é o primeiro? É o filho agora, tu dançou. Nem tu é primeiro, tu dançou. Não é assim? A gente começa, irmãos, a trocar o lugar de Deus. Ah, mas é assim mesmo, né? Com todo mundo é assim, com todo mundo pode ser, contigo não. Por quê? Porque Deus, Ele não aceita ser o segundo, Ele aceita ser o primeiro. E as nossas atitudes demonstram se Ele é primeiro ou se Ele não é. A nossa posição demonstra se Ele é o dono da nossa vida ou se o dono da nossa vida somos nós mesmos. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Irmãos, você tem que gostar, sabe o quê? Fazer a vontade que é boa, perfeita e agradável. O teu foco, a tua vontade, a tua força tem que ser para fazer a vontade de quem? De Deus. Tudo isso que você tem recebido para que é? Para que Deus seja exaltado e adorado na tua vida, que você seja um adorador. E Deus acha em você um adorador. Amém, queridos? Deus é o primeiro, o segundo Ele não aceita ser. O texto bíblico vem para nós mostrando que aquilo que Deus deu para livramento se torna idolatria. Que povo é esse? Que coração é esse? Que visão é essa? O que é que você diria, irmão, desse povo? O que é que você diria de você? Olha só, Deus dá a serpente, porque eles estavam sendo picados. Deus dá a serpente, agora fazem uma serpente, levanta a serpente, e agora eles olham para a serpente e são curados. Passa o tempo, a serpente agora vai ser adorada. Olha, o Deus serpente. O que é que nós diríamos de um povo desse? Fala aí. O que é que você faria se você fosse Deus? Fala aí. O que é que você faria se você fosse Deus? Ah, rapaz, eu acabei de dar salvação para esse povo. Acabei de curar esse povo e agora esse povo está dizendo que a serpente é Deus. Fala assim, não para não, bispo. Fala aí. Aí, irmão, glória a Deus, ainda bem que você sentiu da agora, né? Deus do céu essa palavra. Versículo 10. Agora vai pegar a gente, vamos embora. Que diz a Bíblia aí, irmãos? E não o que, irmãos? E não murmureis. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Como alguns deles murmuraram e pereceram pelo murmuração, traz porta aberta para o destruidor. Para aquele que vem matar, roubar e destruir. Outra coisa, maldição, ou melhor, murmuração traz maldição. Você sabe o que é um murmurador, irmão? Aquele que só fala coisa boa. Sabe qual que é? Aquele irmão que você está perto dele, ele fala, oh, hoje está salvo, que terrível. Você viu aquela irmã? Não toma jeito. Olha a igreja. Deveria ter isso, ter aquilo. A célula. Acho que a célula deveria ser na quarta, não, pode ser na quinta. Olha a dança, que roupa. Olha o louvor. Para que esse louvor? Para que isso? Irmão, tem alguma coisa boa? Não, tudo é bom. Tudo é bom, mas tu só fala coisa? Você só fala mal. Queridos, murmurar, falar mal, mas aqui, espera um pouquinho. Eles não estão falando só mal do outro. De quem que eles estão falando mal?
de Deus. Deus nos trouxe aqui para morrer. Não é assim que eles disseram? Olha o tamanho do gigante. Deus nos trouxe aqui para morrer. Não tem água aqui, não tem pão. Pão todo dia. Quem aguenta pão todo dia? Olha a murmuração. A gente quer carne. Vem a carne, o povo reclama. Vem o pão, o povo reclama. Vem a água, o povo reclama. Irmãos, durante o dia, a nuvem. O texto bíblico está dizendo isso. A nuvem. No deserto, durante o dia, um calor insuportável. Um dia eu vou a Israel para sentir esse calor. Né? E durante a noite, é frio. E diz a palavra de Deus que durante o dia tinha uma nuvem. E à noite, o que tinha? Uma coluna de fogo para aquecer o povo, para guardar o povo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, e já falei várias vezes aqui, a roupa cresce com o povo. O povo caminha, Deus supre todas as necessidades e o povo está reclamando de Deus. Mas espera aí, eles não só reclamam de Deus, de quem mais eles reclamam? Do homem de Deus, diga, do homem de Deus. É isso aí. Esse Moisés aí subiu lá no monte, rapaz, sumiu. Não é? Vai ver que foi ver algum jogo aí. Sumiu. Você não desce mais não, rapaz. Sei lá onde é que esse cara anda. Trouxe a gente para cá. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer um bezerro de ouro então. Olha a cabeça do povo. Sem liderança. Fala mal de Deus. Não tem medo de falar mal de Deus. Fala mal do seu líder. Não tem medo de falar mal do seu líder. Fala mal da promessa. Misericórdia. Até repor, mas como é que nós vamos entrar lá? Deus nos trouxe para a gente morrer aqui. Nós somos gafanhoto diante daquilo que Deus, diante dos gigantes. Irmãos, tem uma promessa, tem uma palavra sobre a tua vida. Não é assim? Mas o povo prefere acreditar naquilo que vê. O povo prefere acreditar no seu próprio coração. E a murmuração toma conta deles ao ponto de eles só falarem mal. De não conseguirem ver nada de bênção. Terrível isso. Quando Deus não é a prioridade, quando não há temor no nosso coração, a gente vai falar mal de Deus, a gente vai falar mal do homem de Deus, a gente vai falar mal da promessa de Deus, a gente vai fazer qualquer coisa. Lembra de Esaú? O que Esaú fez? Para que eu quero primogenitura? Eu quero comer. Me dá comida aí. Pode pegar essa primogenitura. A primogenitura é a bênção de Deus. O que esse homem está fazendo com a bênção de Deus? Ele está trocando por um prato de comida, irmão. E quantos de nós não estamos agindo exatamente desse jeito? Trocando a presença de Deus, a promessa de Deus, reclamando, falando mal e trazendo sobre as nossas vidas maldição, ao invés de trazer sobre a nossa vida bênção. A Bíblia diz, e eles foram destruídos. Eles pereceram pelo destruidor. Agora, olha o versículo de número 12. Porque o 11 vai falar sobre essa palavra ser exemplo para nós. O versículo 12 diz assim, aquele pois, vamos olhar aqui, irmão, olha para mim, olha junto comigo aqui, ó. Aquele pois que, ou pensa, diz a Bíblia, cuide ou olhe para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então o que ele está dizendo? Gente, isso é para exemplo de vocês, porque vocês também podem cair. Se você não cuidar, você pode cair. Cair no quê? Na cobiça, está ligado ao coração do homem. Cair na prostituição. Você pode cair na murmuração. Você pode cair, irmão, nessas posições que esse povo teve. Mas a pior coisa que pode acontecer é você estabelecer prioridades na frente de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Quando Deus começa a ser o terceiro, o quarto, o quinto. Irmãos, como é que um povo que viu a glória de Deus, que viu o sustento de Deus, que viu as maravilhas de Deus, que tem promessas de Deus, consegue se afastar, consegue ter um coração dividido? Pensa nisso.
E o texto bíblico está dizendo, cuidado você, porque esse mesmo coração pode ser o seu. Cuidado para você não trocar as bênçãos de Deus e a promessa e a presença de Deus pelas coisas desse mundo. Porque, querido, esse mundo passa. Você e eu não temos certeza se vamos chegar até o final desse mês. E hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia? É. Você tem certeza que vai chegar até meia-noite hoje? Você tem um controle disso? Não. Mas parece, irmãos, que a gente só começa a acordar quando acontece uma coisa sobrenatural. E nós não temos que depender de coisas sobrenaturais, irmãos, para poder crer. Deus faz e vai continuar fazendo, e eu creio. Mas eu não preciso depender disso. Eu dependo da palavra de Deus. Eu dependo do Deus Todo-Poderoso, que é poderoso e todo-poderoso para me sustentar. E se Ele quiser, Ele fará. E se Ele não quiser, Ele não fará. Se Ele disser sim, eu continuo servindo. E se Ele disser não? Eu continuo servindo. Se Deus fizer, Ele é. E se não fizer? Se Deus curar? E se não curar? Se a porta abrir? E se não abrir? É Deus ou não é? Se Deus resolver o teu problema, o teu sonho, Ele é Deus. Agora, irmão, se Ele não resolver, Ele continua sendo Deus. Se a notícia for ruim, Ele é Deus. Se a notícia for boa, Ele é Deus. Que essas situações não mude dentro do nosso coração, ou melhor, não mude o nosso coração. Preste atenção, para a gente terminar. Em nome de Jesus, escute. Não permita que Deus seja o segundo. Não viva como se Deus fosse o segundo. Está ouvindo, meu irmão? Porque Deus não aceita ser segundo. O reino de Deus não pode estar em segundo plano em nossa vida. Nós somos dele inteiro e não pela metade. Está ouvindo isso? Aconteça o que acontecer, nós continuamos com Cristo, com a sua palavra. Mude o governo, nós continuamos com Cristo. Aconteça o que acontecer, nós continuamos com Jesus. Ele é o dono e o Senhor da nossa vida. Venha fogo do céu ou não venha, nós continuamos com Ele. Aconteça milagre ou não aconteça milagre, nós continuamos com Ele e não dependemos disso para crer. Está entendendo, irmão? Chega de ser menino. Chega de ter um coração dividido, meio para cá, meio para lá. Eu faço isso, mas também aquilo. Eu tenho Baal e tenho o Senhor. Vou dizer, você não tem o Senhor. Deus não opera em coração dividido. Então que nós possamos lembrar dessa palavra de 1 Coríntios 10, que diz assim, olha, isso aqui é de exemplo. Aquele que está de pé, cuide. Está de pé, meu irmão? Toca no teu irmão aí do lado, fala, está de pé, irmão? E aí, está de pé ou não está? Fala para ele aí, está de pé ou não está? Está caído, irmão? Se levanta ele aí, irmão. Está caído, levanta ele. Está de pé, irmão? Cuida para que não caia. Não deixa o orgulho tomar conta do teu coração. Está de pé? Não deixa a murmuração entrar em você. Está de pé? Cuidado com a prostituição. Está de pé? Cuidado com a cobiça. Está de pé? Cuidado para você não transformar a bênção de Deus em maldição. Porque a gente tem capacidade de fazer isso. Deus dá a bênção e você pega ela e transforma em maldição. Está ouvindo? Não faz isso. Que nós possamos sair daqui hoje, entendendo que ou Deus é o primeiro, ou o segundo Ele não aceita ser. Que o nosso coração esteja sempre em vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, como é tremendo olhar essa passagem bíblica e ver o Senhor respondendo com fogo. Mas, Senhor, antes,
Elias restaura o altar, prepara o altar, organiza o altar, dá sentido ao altar. Mas na